bem de todos e felicidade dessa professora, essa é mais uma videoaula de História do Brasil e um pedaço muito especial da história do Brasil. Brasil Império, precisamente a última fase de Brasil Império, o segundo reinado, o mais longo período do Brasil Império, o mais importante, podemos dizer. E por isso mesmo, essa é uma das videoaulas que vai tratar desse assunto, o segundo reinado. Primeiro, nós discutiremos questões políticas. Então, essa videoaula vai se concentrar em questões políticas, governo do Dom Pedro II, política interna, política externa. Não trataremos nessa videoaula de economia e do fim do segundo reinado, como ele chegou ao fim, à sua crise. Não, deixaremos esses dois tópicos, economia e crise do segundo reinado, para duas outras videoaulas separadas. Porque, galera, o assunto é muito legal, muito mesmo. Garanto que vocês vão gostar. Eu sei que eu sou suspeita para falar porque eu amo o Brasil Império, amo o segundo reinado, mas é porque é muito extenso mesmo. Não daria, senão a gente ficaria aqui numa videoaula de 2, 3 horas, né? Porque tem muita coisa acontecendo no segundo reinado, por isso vale a pena a gente dividir. Portanto, repetindo, trataremos de política, numa outra videoaula sobre economia e numa outra videoaula sobre a crise, os motivos que fizeram o segundo reinado chegar ao final. Esse é o senhor Pedrinho, ou Dom Pedrinho, o sucessor do Dom Pedro I. Dom Pedrinho foi deixado pelo pai aos 5 anos no Brasil, foi educado, portanto, por terceiros, não foi pelo pai, pela mãe. Ele foi deixado na mão de tutores. Então, pense comigo, desde muito criança, ele está sendo preparado para assumir o lugar do pai, né? Para ser o sucessor do trono brasileiro. Então, muito estudioso, muito intelectual e muito gatinho, fala sério. Olha que menino bonito, loiro dos olhos claros, inteligente, estudioso, bom partido, né não, galera? Como você também deve se lembrar, ele assumiu o poder com os seus 14 aninhos. 5 anos, o pai dele abdicou. 9 anos depois, a regência chega ao final com o que é conhecido como golpe da maioridade. Então, 5 mais 9, 14. Com 14 anos, com a sua boa vontade, com a sua aprovação, o golpe da maioridade aconteceu, que nada mais foi que uma antecipação da sua maioridade. Aos 14 anos, pela Constituição, ele não poderia assumir. Por isso que nós falamos de um golpe, porque está fora da lei. Deveriam ser aguardados mais 4 anos para que ele atingisse os seus 18 e aí sim, na sua maioridade, ele pudesse assumir o trono. No entanto, problemas regenciais, disputas entre liberais e conservadores fizeram os liberais, incrivelmente, coisas de Brasil, liberais desejam o retorno mais rápido da figura real e o Dom Pedro aprova esse projeto dos liberais de antecipar sua maioridade e então em 1840, deveria ter sido em 1844, né? Você fez as contas comigo, mas em 1840, antecipadamente, Dom Pedro assumiu o trono e assim começa o segundo reinado. E eu já toquei aqui nessa introdução num dos principais problemas, numa das principais características do período imediatamente anterior ao segundo reinado, que é o período regencial, que é a briga, o debate entre liberais e conservadores. Eu já falei, já lembrei, que foram os liberais que fizeram o golpe, o projeto de antecipação da maioridade, porque os conservadores estavam sendo
representados, estavam se sentindo representados pelo último regente, o senhor Araújo Lima, considerado um conservador. Então os conservadores estão felizes com o Araújo Lima, mas os liberais não. Na tentativa de tirar o Araújo Lima, os liberais fazem a antecipação da maioridade. Ok, Jeane, já repetiu demais, bola para frente. Essa briguinha, esse debate que se arrasta ao longo do segundo reinado, não vai terminar como um passe de mágica, né? Eu vou chegar no início do segundo reinado, ainda com essas briguinhas, com essa animosidade, com essa treta entre liberais e conservadores. Eu já vou te adiantar, já vou te dar um panorama geral aqui. Essa briguinha, essa treta, esse mimimi entre liberais e conservadores vai durar apenas nos primeiros anos do segundo reinado. Dom Pedro II é conhecido por sua postura de conseguir conciliar. Ele tem uma postura conciliatória. Ele vai se colocar como mediador entre liberais e conservadores e, finalmente, durante o segundo reinado, essa briguinha vai acabar. O Império Brasileiro considerar viver um período de paz, o que é chamado inclusive de Pax Imperial, por conta da poeira ter baixado, né? Dessa briguinha entre liberais e conservadores ter diminuído, ter alcançado uma estabilidade no segundo reinado. É até um pouco frustrante, galera, eu preciso te fazer enxergar isso. Alguns estudiosos vão até dizer que no segundo reinado ficou muito claro para a nossa cultura política, para os analistas políticos do Brasil, que na verdade liberal e conservador era quase farinha do mesmo saco. E é um tanto frustrante, né? A gente viu eles brigarem tanto, né? Debaterem tanto durante o período regencial e de repente com uma cartada muito esperta, muito estratégica de Dom Pedro, eles se acalmam. Você vai entender do que eu estou falando daqui a pouco, mas eu já te adianto, é um pouco frustrante. Quando eles foram espremidos, né, eles acabaram entregando que eles talvez não tivessem tantas diferenças entre si, que talvez não houvesse uma causa liberal queimando no coração dos liberais ou uma causa conservadora queimando nos conservadores. No fundo, ambos os lados eram interesseiros e uma vez que os seus interesses estivessem satisfeitos, eles se acalmariam. Pois é, mais ou menos isso. Já comecei te xoxando, né? Já te dei um belo banho de água fria, mas é a verdade. Então vamos lá para esses anos em que essa briguinha continua? Primeira coisa que Dom Pedro II fez, assim que assumiu o trono, foi criar um ministério chamado Ministério dos Irmãos, por conta até da presença de muitos irmãos mesmo, os irmãos Andradas, por exemplo, os antigos irmãos Andradas, lembra? Figuras políticas já de projeção desde o primeiro reinado, eles estão aqui. E eles eram basicamente liberais. Esse ministério é composto por ministros liberais. Já surge a pergunta, por que Dom Pedro teria criado logo de cara um ministério para receber, para colocar os liberais? Será que Dom Pedro é um liberal e ele já está mostrando de qual que é a dele, qual é a vibe dele? Se fosse para ele tomar um lado, ele tomaria o lado dos liberais? Será? Ou seria, na verdade, essa atitude do Dom Pedro um pagamento, uma dívida de gratidão que ele tinha, porque foram os liberais, conforme eu comecei te lembrando, que fizeram ele chegar ao trono antecipadamente. Então, como num pagamento, como numa devolução de favor, né? Como num agradecimento, ele está pagando o fato de ter chegado ao trono através do golpe da maioridade realizado pelos liberais. Eu já vou responder para você. Dom Pedro, apesar de no final do governo dele, né, ao final dos 49 anos, você já fez essa conta, galera? Olha isso. Primeiro reinado, 9 anos, curtos 9 anos. Período regencial, mais 9 anos. Mas o segundo reinado são
49 anos. Nesse longo período de governo, até que pode ter dado tempo do Dom Pedro meio que mudar de ideia, sabe? E ficar um pouco mais flexível e menos conservador. Ao final do governo dele, já estou te dando um spoiler grandão aqui, quando a República começar a dar os seus sinais de que está chegando e que não vai perdoar a monarquia, Dom Pedro não resiste, ele não luta. Talvez porque ele entendesse que era o momento mesmo, deixa a República vir, talvez porque ele estivesse cansado. A gente discute isso lá naquele vídeo que eu já prometi. Mas o que eu quero te dizer é que se ele ficou um pouco mais flexível, foi no final do governo dele. Porque no início, eu vou te mostrar com as próprias atitudes dele que ele não era liberal, ele não tinha uma tendência mais liberal. Ele estaria mais próximo dos conservadores. A postura dele de manter o poder moderador, por exemplo. Já te contei um grande e pesado motivo. Ele não acaba com o poder moderador. Isso mostra o perfil político dele. Um perfil de mais identificação com o conservadorismo. Jeane, mas então tá, se ele não é liberal, se ele tá mais para conservador, por que ele fez o Ministério dos Irmãos logo de cara? A segunda proposta aqui, a segunda possibilidade talvez explique melhor. Era justamente para agradecer, para devolver o favor que os liberais fizeram. Porque ele era diplomático, ele era conciliador, mas liberal, não, você vai perceber daqui a pouco. Depois da nomeação desse ministério, da criação desse ministério, e deixa eu chover numa olhada aqui, o que seria esse ministério? Um conjunto de homens ricos, de tendência liberal, conforme eu já disse, que seriam quase os conselheiros do Dom Pedro, né? Nomeados por ele, escolhidos por ele, não eleitos, ok? Não deputados, não é essa a ideia. Esses ministros são chamados pelo próprio Dom Pedro e têm um espaço na política, um espaço de participação, um espaço de opinião e só isso. Esse ministério de perfil liberal acabou se opondo, se chocando com o parlamento que já tinha um perfil conservador. Agora sim, quando eu usar a palavra parlamento, eu estou me referindo aos deputados e senadores eleitos, ok? Parlamento é a palavra que eu estou usando aqui para significar a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Então, aqueles eleitos pelo voto censitário, conforme instituía a Constituição de 1824. Esse parlamento que já está montado desde o período regencial, por conta da última eleição que aconteceu, já era conservador, tem uma maioria conservadora. Então, você já percebeu que vai dar fight. Conservadores do parlamento não vão gostar desses ministros liberais. E eles vão se encontrar, galera, nos corredores do palácio, podemos pensar assim, nos momentos de reuniões, né? Eles vão saber quem é quem e não vai rolar identificação. Um não gosta do outro. Para resolver esse primeiro impasse, Dom Pedro resolve da seguinte forma. Eu chamei o Ministério Liberal, mas o parlamento é conservador? Fácil de resolver. Eu convoco uma nova eleição e o parlamento vai ser renovado nesse exato momento. Isso mesmo que Dom Pedro fez. Convocou novas eleições para que novos deputados fossem eleitos, para que o conservadorismo do parlamento não se chocasse com o ministério que ele acabou de criar. Essas eleições convocadas pelo Dom Pedro foram chamadas de eleições do cacete por conta do lema da ordem que ficou conhecida e que foi espalhada entre os liberais. Aos amigos, pão. Aos inimigos, pau. Olha isso. Essa frase, esse slogan define, resume qual foi a atitude, qual foi a estratégia usada pelos liberais para ganhar essas eleições, para que o parlamento ficasse com maioria liberal, assim como o Ministério dos Irmãos. Liberais venceram com fraudes. Só que agora um problema já está resolvido, concorda?
com fraude ou sem fraude, com pão ou com pau, comprando votos ou batendo em quem fosse inimigo, né, sendo violento com quem fosse inimigo. Os liberais conquistaram a maioria para o parlamento e agora está uma maré liberal, você percebeu? O Ministério dos Irmãos é liberal e agora o parlamento também. Um problema resolvido, mas outro criado. Os conservadores vão se revoltar. Poxa, Dom Pedro, agora tá tudo liberal. Agora o seu governo vai virar a bagunça que virou lá o período regencial. Os conservadores vão solicitar ao Dom Pedro, vão reivindicar ao Dom Pedro o seu espaço. E aí vem Dom Pedro, e tudo bem, conservadores, eu compreendo vocês, lembre-se que o Dom Pedro é diplomático, ele evita briga, galera, pensa assim. Dom Pedro é um cara gente boa, pacífico, né? Não gosta de perder a autoridade, gosta de estar sempre com o bastão na mão, né? Pensando nesse perfil, ele viu que os conservadores ficaram irritadinhos e aí ele desfez o Ministério dos Irmãos. Dá um desconto pro Dom Pedro, por favor. Dom Pedro II é um menino, é um adolescente, e ele chegou e tá meio perdidinho. Mas segura a onda aí que daqui a pouco ele vai dar conta de resolver, tá? Ele desfez o ministério que ele tinha acabado de criar. Galera, durou alguns meses esse ministério. Desfez, mandou todo mundo embora e criou outro no lugar, o chamado Ministério dos Saquaremas. Saquaremas era meio um apelidinho de que quem tem essa postura conservadora, dos antigos restauradores, dos antigos regressistas, como eles eram chamados no período regencial também, né? Então, fim do liberalismo do Ministério dos Irmãos, início do conservadorismo do Ministério dos Saquaremas. Mas você pegou? Você já entendeu o que está acontecendo agora? O parlamento está liberal, não tá? Porque novas eleições acabaram de acontecer, certo? Então agora eu tenho de novo um problema. Um parlamento liberal e um ministério conservador. Como é que Dom Pedro resolveu isso? Opa, coloquei aqui e esqueci disso. Coloquei aqui mais uma atitude do Dom Pedro que comprova que ele está pensando nos conservadores. Dom Pedro restaurou o Conselho de Estado. Você se lembra do Conselho de Estado? O Conselho de Estado era aquele órgão criado desde a Constituição de 1824. Os 10 amiguinhos do Dom Pedro que ajudaram ele a fazer a Constituição. 10 pessoas que seriam muito próximas do Dom Pedro para serem conselheiros. E durante o período regencial, esse Conselho de Estado estava em suspensão. Não estava em atividade. Estou num período excepcional da política, o período regencial era para quando não houvesse um rei, então excepcionalidade. Já que eu estou nesse período excepcional, vou colocar esse Conselho de Estado em suspensão. Dom Pedro II restaurou esse órgão que seria para o seu auxílio e para a mediação de algum conflito, né, de alguma decisão, enfim. Dom Pedro não só restaura o Conselho de Estado, como ele é o presidente do Conselho de Estado e ele aumenta o tamanho do Conselho de Estado. Eram 10 membros, você lembra disso? 72 agora. E certamente esses membros têm liberal no meio, mas a maioria deles vai ter uma tendência conservadora, assim como era a tendência do próprio Dom Pedro. Fica de olho nesses sinais para você perceber que Dom Pedro, no final das contas, é um conservador. Restaurou o Conselho de Estado, aumentou o Conselho de Estado, mandou o Ministério dos Irmãos embora, trouxe o Ministério dos Saquaremas, criou o Ministério dos Saquaremas. Mais medidas conservadoras. Juízes de paz são nomeados, não mais eleitos. Você se lembra desse detalhe no período regencial? O Código de Processo Criminal, lá da época do Dom Pedro I ainda, estabelecia a figura de juízes de paz nomeados. Quando a regência chegou, especialmente a regência trina permanente, que fez algumas coisas liberais,
A regência trina permanente falou, não, nós não vamos nomear mais os juízes de paz. Eles poderão ser eleitos ali na localidade. Os votantes, tudo com dinheiro, óbvio, voto censitário, mas os votantes da localidade vão poder escolher quem será o juiz de paz deles. O que é que o Dom Pedro II está fazendo? Voltando ao funcionamento do pai dele. Não mais eleitos. Regência, você errou, deu liberdade demais para esse povo, não concordei com isso, não gostei disso. Estou a fim de nomear o juiz de paz, de ter mais controle sobre quem será cada juiz de paz de cada localidade. Olha isso, perfil conservador. Lembra da Guarda Nacional? Os coronéis, na verdade, lembre-se, esses coronéis nunca passaram pelo exército. Esses coronéis ganhavam o título de coronéis, mas eram fazendeiros e por conta da sua missão de combater revoltas, lembra que são muitas no período regencial, esses fazendeiros passaram a receber o título de coronel e serem chamados de coronéis. Eles também poderiam ser eleitos nos tempos regenciais. Dom Pedro também volta atrás. Não. Quero nomear os coronéis, os líderes das guardas nacionais. Centralizador Dom Pedro, né? Ele quer nomear, ele quer tomar a decisão. E aí o que Dom Pedro fez? Novas eleições para o parlamento. Olha isso, galera. Lembra lá do Ministério dos Saquaremas? Conservador. Mas o último parlamento das últimas eleições, chamadas eleições do cacete, liberal, né? Os liberais tinham vencido as eleições do cacete, com fraude, mas venceram. Para evitar a briga novamente entre conservadores e liberais, Dom Pedro faz isso. Novas eleições que foram chamadas de eleições do cacete 2. Porque a mesma coisa que os liberais fizeram, os conservadores vão fazer. Usar fraudes, violência contra inimigos para poder vencer essas eleições. Por isso, eleições do cacete 2. Só que agora o quadro político está estável. Você concorda comigo? Ministério dos Saquaremas, conservador. Eleições do cacete 2, parlamento conservador. E assim vai ficar. E é assim que eu te provo que o Dom Pedro tem mais uma tendência conservadora. Permaneceu o parlamento com perfil mais conservador e o Ministério dos Saquaremas com perfil mais conservador. Jeane, mas poxa vida, os liberais vão se irritar, agora é a vez dos liberais pedir para o Dom Pedro fazer alguma coisa. Calma, isso vai acontecer. Calma aí. Só para ficar bem claro na sua cabeça esse vai e vem, tá tudo explicadinho. Se for necessário, volta esse vídeo, dá uma pausa, faz suas anotações, mas eu preparei uma coisa mais visual, um pouco mais didática, para você entender esse vai e vem. Liberal com conservador, depois liberal, depois conservador, vem comigo. Você vai entender tudo agora, de uma maneira mais visual. Preste atenção na movimentação dos meus slides. Primeiro, Dom Pedro cria o Ministério dos Irmãos, que é liberal. Mas o parlamento era de perfil conservador. Então, essa duplinha aí vai dar treta. Então, Dom Pedro convoca novas eleições para que o parlamento tivesse novos deputados. E aí os liberais venceram. Isso significa que o parlamento se transformou num parlamento de caráter liberal, com mais liberais, mais pessoas liberais. Aí tá tudo certo, o parlamento é liberal, o Ministério dos Irmãos é liberal, então tá tudo bem, tá tudo liberal. Sim, mas os conservadores não estão satisfeitos e eles vão demonstrar essa insatisfação. Diante dessa insatisfação, Dom Pedro convoca a eleição 2, novas eleições para o parlamento, de novo, em pouco tempo, um pequeno espaço de tempo. Dom Pedro convocou, as eleições do cacete 2 aconteceram e os conservadores venceram. Peraí, mas os conservadores venceram, mas ainda tem o Ministério dos Liberais?
Não, o Ministério dos Liberais já tinha sido desfeito, lembra disso? Os saquaremas já estão na parada. Então agora tá tudo certo. Agora os conservadores estão com a moral. Perceba até pelas cores que eu usei, né? Eu tinha aqui um douradinho que não combinava com o marronzinho. Mas depois eu faço uma eleição que é douradinha e fica tudo douradinho. Mas o marrom não gostou. Depois fica tudo marronzinho e o marronzinho vai permanecer. E aí você melhorou? Te ajudou isso aqui? Espero que sim. Mas você ainda está se perguntando, tudo bem, Jeane, agora eu entendi esse vai e vem do Dom Pedro. Mas agora eu quero saber os liberais. Porque afinal de contas tá tudo marronzinho agora, Jeane. Cadê o grito dos liberais? Muito bem lembrado. Eles vão fazer as suas revoltas. Só que eu já vou te dar um spoiler, que é para você saber que não vai ter mais briga no segundo reinado. Logo eles serão reprimidos, logo vai tudo dar certo, vai tudo acabar em pizza. Verdade é essa. Vem comigo e acompanhe que você vai ver no que vai dar. Os liberais realmente se revoltaram. Dois focos principais de revolta por conta das atitudes do Dom Pedro, do Ministério dos Saquaremas, das eleições do Cacete 2. Mineiros e paulistas, no mesmo ano das eleições do Cacete 2, 1842, especialmente na cidade Desculpa, ainda não era a cidade de Teófilo Otoni. Quase que eu cometo um erro aqui, hein? Gaguejei, mas não vou errar. Teófilo Otoni é o líder das revoltas em Minas. A cidade que hoje leva o nome dele, aí sim é em homenagem a ele. Mas nesse momento, Teófilo é um liberal, líder das revoltas liberais contra o Dom Pedro, agora, em 1842. Em São Paulo, veja só, galera, Padre Feijó, lembra dele? O regente Uno, que arregou, que renunciou, que combatia as revoltas, que era acusado de você deixou o ato da anarquia, faça alguma coisa contra o ato adicional, lembra do Feijó? E o Feijó era liberal, conservador, enfim. Tá aqui o Feijó envolvido com revoltas liberais contra o conservadorismo do Dom Pedro II. Padre Feijó é o líder das revoltas em São Paulo. Veja um trechinho de um documento oficial da época, junho de 1842. Achando-se interrompidas as comunicações entre os municípios de Cunha, Bananal, Areias, Queluz, Silveiras, Lorena e Guaratinguetá e capital da província de São Paulo, veja bem, então não está tendo comunicação entre a capital da província de São Paulo e essas cidades. Todas as cidades paulistas, você percebeu? Areias, Bananal, Lorena, Guaratinguetá. E, atendendo além disso, à prontidão com que se devem dar as providências tendentes a restabelecer a ordem perturbada na referida província pela rebelião que ultimamente se manifestou em alguns lugares dela, e por bem que os referidos municípios fiquem desanexados da mencionada província e incorporados à do Rio de Janeiro enquanto durarem as circunstâncias extraordinárias que tornam indispensável essas providências. Sabe de quem é esse ei por bem? Dom Pedro II. O próprio Dom Pedro está dizendo, opa, tô sabendo dessas rebeliões, tem algumas cidades que estão inalcançáveis, nós não estamos conseguindo estabelecer comunicação com elas, tá acontecendo revoltas lá, então é o seguinte, todas essas cidades que eu listei aí acima não pertencem mais a São Paulo, o Rio de Janeiro vai cuidar delas. Eu vou te mostrar um mapa que vai ficar mais fácil para você entender. São Paulo é um dos focos de revoltas liberais, certo? Qual foi uma atitude rápida do Dom Pedro II? Pega esses municípios, repara que tá tudo aqui, ó, Queluz, Areias, Bananal, deve ter outros por aqui que não aparece, o Guaratinguetá aqui mais para dentro, né? Você vai pegar, repara que muitos aqui, a maioria deles está na divisa com o Rio de Janeiro. Então o que Dom Pedro pensou? O Rio de Janeiro manda nelas, porque o Rio de Janeiro não tem foco de revolta liberal. O Rio de Janeiro está comigo. Então o Rio de Janeiro vai mandar nessas cidades enquanto essas cidades não estiverem em paz.
Enquanto essa revolta não acabar, essas cidades não serão mais de São Paulo. Quando a revolta acabou, porque o governo reprimiu, óbvio, né? Prendeu, reprimiu, enfim. Quando a revolta acabou, essas cidades, assim como hoje são de São Paulo, voltaram a ser da província ou hoje do estado de São Paulo. Mas revoltas reprimidas. Dom Pedro não deu moral para essa galera, reprimiu. E a última revolta liberal, a última insatisfação manifestada dos liberais, a revolta praieira. Adivinha onde, galera? Entendedores entenderão a minha piada. Isso é só para quem tem nível mais acima em história, uma memória boa para isso aqui. Pernambuco, a famosa província de Pernambuco envolvida em outra revolta. Galera de Pernambuco sabe impor a sua vontade, sabe manifestar, sabe reivindicar. Pernambucanos de novo comprando briga, não mexe com eles não. Qual o motivo, Jeane? Inicialmente eu preciso te contar que essa revolta de caráter liberal lá em Pernambuco, a revolta praieira, acontecida em 1848, teve um motivo meio local, né? Específico de Pernambuco. Mas quando eu explicar um pouco mais, você vai ver que tem relações com o conservadorismo do Dom Pedro também, porque afinal de contas são liberais fazendo uma revolta. Vamos começar então com os motivos locais. Vamos falar do nome primeiro, antes de ir para os motivos? Revolta praieira por quê, Jeane? Porque quem liderou e a principal estratégia da revolta praieira era o jornal Diário Novo, que tinha a sua sede, né, a sede da sua imprensa ali na Rua da Praia. Então, revolta praieira, porque era liderada pela galera ligada a esse jornal, e esse jornal ficava, o endereço desse jornal era na Rua da Praia. Isso. Simples assim. Causas, Jeane, motivos. Volta um pouquinho para você entender os motivos locais, regionais. Depois de muita manifestação, não no sentido de revolta, não de praça pública, não nesse sentido. Depois de toda a movimentação dos liberais pernambucanos, deles conseguirem fazer a sua campanha política, convencer pessoas a se afiliarem a eles, né? Divulgarem as suas ideias, falar contra o conservadorismo, contra o poder moderador, eles acabaram tendo uma projeção dentro de Pernambuco. Eles ficaram famosinhos dentro de Pernambuco e conseguiram que um deles, o senhor Chichorro, se transformasse num governador. Só que eu preciso te lembrar, os governadores nesse contexto são nomeados pelo poder central, né, pelo império. Só que o senhor Chichorro tinha conseguido uma projeção, né, um apoio político local, e ele acabou conseguindo ser nomeado para ser o governador de Pernambuco, o que fez a galera liberal ficar muito feliz. Eles já estavam se organizando, se movimentando há muito tempo, publicando artigos nesse jornal que eles tinham, defendendo o Chichorro, defendendo as ideias liberais. Então eles ficaram muito felizes. Finalmente nós conseguimos, o nosso governador foi eleito, foi nomeado. Mas 3 anos depois, o senhor Chichorro foi exonerado. Exonerar é tirar alguém ou alguém sair de um cargo público. Então, ele é um governador que está sendo tirado por Dom Pedro II, então ele está sendo exonerado. Essa exoneração sem explicações para a galera praieira, para os liberais, foi a gota d'água para eles manifestarem a sua revolta. Em 1848, repara que é o mesmo ano então, no ano da exoneração do governador que eles gostavam, eles vão para as ruas manifestar a sua insatisfação. Eles escrevem
o que eles chamam de manifesto ao mundo. Lembre-se que eles têm um jornal na mão, então fica fácil escrever e espalhar suas ideias, né? Escrevem um manifesto e lá tá tudo bonitinho, o que é que eles defendem? Voto universal, já te explico isso aqui, tá? Voto universal, liberdade de imprensa, eles têm um jornal. E às vezes eles sofriam por às vezes fazer críticas ao poder moderador. Tinha gente que ia presa por falar mal do governo, tá? Isso acontecia desde o primeiro reinado. Liberdade de imprensa. E aqui o que eu te prometi, ó. Fim do poder moderador. Veja que o motivo principal da revolta praieira é um motivo local, concorda? O moço liberal, governador que eles gostavam, foi exonerado. Isso é o motivo principal, mas no meio das reivindicações, eles acabam contando pra gente que eles não estão gostando do Dom Pedro, que eles querem o fim do poder moderador. E isso é causa, isso é bandeira de liberal. Você concorda comigo? Liberal não gosta de poder moderador. Então, aqui eu comprovo que eles são revoltosos locais, mas que também tem um motivozinho nacional, né? Eles também não gostam do autoritarismo, do conservadorismo do Dom Pedro, porque o poder moderador é sim autoritário e é sim muito conservador. Eu disse que eu faria um comentário com você sobre isso aqui, ó, o voto universal. Por que eles estão chegando a falar em dar voto para todo mundo, pobres e ricos, e acabar com o voto censitário? Olha só, você precisa saber disso. 1848 é o ano em que muitas revoltas, muitos movimentos populares, inclusive, explodem na Europa. Os historiadores chamam esses movimentos, essa explosão de movimentos revoltosos na Europa de Primavera dos Povos. O próprio Karl Marx já está em ação, já está famoso, já está divulgando as suas ideias. Então, em 1848, a Europa está pegando fogo, está desabrochando flores e essas notícias teriam chegado aqui no Brasil. Então, veja, é como se fosse um reflexo. Tem gente que fala até que a revolta praieira é como se fosse a nossa Primavera dos Povos, a versão do piniquim da Primavera dos Povos. E já que lá na Primavera dos Povos, o socialismo que defende trabalhadores, que defende as massas populares, já está em ação, os ventos desse socialismo já teriam chegado aqui, e aí eles estão falando em voto universal, entendeu? Só uma aprofundadinha aqui, um linkzinho com história geral. Volta para a história do Brasil agora. 2 motivos para os praieiros: exoneração do governador que eles gostavam e autoritarismo e conservadorismo do Dom Pedro II. Dom Pedro II reprimiu, Dom Pedro II mandou prender. Eu adoraria estar presa perpetuamente na ilha de Fernando de Noronha, né? Que castigo maravilhoso. Mas sim, galera, Fernando de Noronha, aquela ilha maravilhosa que hoje é ponto turístico, já foi uma prisão. Esse tipo de gente, né, prisioneiro político, era muito comum de ser enviado para lá. Até que a gente comprasse o Acre e aí a gente passou a mandar para o Acre. Histórias para outra videoaula, né? Outros capítulos. Então, essa é a última revolta liberal. Lá em São Paulo, lá em Minas, agora em Pernambuco e acabou. A partir de agora, não mais revoltas, não mais liberais se revoltando, conservadores se revoltando. Mas por quê, Jeane? Só porque Dom Pedro saiu matando todo mundo e prendendo todo mundo e mandando embora para Fernando de Noronha? Não. Por causa dessa invenção brilhante do diplomata Dom Pedro II. Dom Pedro II inventou, e ele já estava planejando isso há um tempo, ele elaborou o parlamentarismo às avessas de 1843 a 1847. Até que ele chegou nesse projeto que vai vigorar durante todo o segundo reinado a partir de 1847. O que é isso, Jeane? Que projeto foi esse? Que ideia foi essa
que garantiu a Pax Imperial no segundo reinado. Vamos lá. O que é o sistema parlamentarista? Tá tudo certo na sua cabeça? Estou aqui para te ajudar a lembrar. No sistema parlamentarista, eu tenho duas figuras de governo. Eu posso ter uma república parlamentarista, então eu vou ter um presidente e um primeiro-ministro, ou eu posso ter o famoso exemplo, nessa época, com certeza, o exemplo mais famoso, mais conhecido do Brasil, do Dom Pedro II, a monarquia parlamentarista, a Inglaterra. Existe o rei e existe o primeiro-ministro. No sistema parlamentarista real, original, oficial, a monarquia, o monarca, melhor dizendo, não manda. Ele reina, mas não governa. Não é essa a frase mais conhecida? Quem toma as decisões importantes, políticas, econômicas, é o primeiro-ministro. Isso é o parlamentarismo. Poder na mão dessa figura de primeiro-ministro. Seja ele dentro de uma república ou dentro de uma monarquia. É o primeiro-ministro que tem mais comando. Ok. No Brasil, Dom Pedro vai ter a ideia de criar esse primeiro-ministro. Um conselho de ministros ele já tinha, você concorda comigo? O Ministério dos Saquaremas ainda existe, não foi desfeito. Então, esse conjunto de ministros existe. Dom Pedro agora está inventando a figura do primeiro-ministro. Só que, ao contrário do parlamentarismo original, no Brasil é o imperador que nomeia esse primeiro-ministro. Veja bem, lá na Inglaterra, as eleições acontecem e os deputados são eleitos. Esses deputados votam e escolhem o primeiro-ministro. Não é a rainha ou o rei inglês que nomeia o primeiro-ministro. Por isso que no Brasil ficou conhecido esse modelo, né, de parlamentarismo, ficou conhecido como parlamentarismo do avesso. Porque, peraí, não tá igual o original. No original, o primeiro-ministro é eleito pelos deputados. No Brasil, ele é nomeado pelo imperador. Tem um segundo motivo. No Brasil, é do avesso mesmo, porque o Dom Pedro continuará mandando como rei. As decisões, o comando da nação está na mão dele. E isso não acontece num parlamentarismo do lado certo, que não é do avesso. No parlamentarismo original, o primeiro-ministro manda, não o rei. No Brasil, o primeiro-ministro é só uma figura simbólica, porque quem manda continua sendo o imperador e o seu poder moderador. Viu por que se chama parlamentarismo do avesso? Versão tupiniquim de parlamentarismo. Só que, para esse contexto, Dom Pedro acertou, porque ele conseguiu a tão sonhada conciliação partidária. Lembra de eu falar que vão acabar as brigas? É isso aqui é o segredo. Por que é que liberais e conservadores pararam de brigar? Porque o Dom Pedro conseguiu conciliá-los e parar com a briga deles através do parlamentarismo às avessas. A Pax Imperial acontece por conta desse sistema do avesso que o Dom Pedro criou. Como assim, Jeane? Veja essa charge que você vai entender. Dom Pedro, no centro, com a sua coroa, com todo o seu poder, como se fosse uma balança, né? E de um lado você teria liberais, representados por uma mulher, né? Figura republicana, também representada por uma mulher. Do outro lado você tem os conservadores. E veja quem sobe ou quem desce, o liberal ou o conservador. O próprio Dom Pedro, não é ele que nomeia? Então ele nomeava um liberal, da outra vez ele nomeava um conservador. Depois ele nomeava um liberal, depois ele nomeava um conservador. E assim, esse rodízio no poder, esse revezamento no poder, acalmou os dois lados.
Veja que outro detalhe interessante dessa charge. Existe uma mulher, uma senhora, até mais velha, que está meio que girando, né? Fazendo essa máquina girar e funcionar. E aqui no vestido dela está escrito diplomacia. Dom Pedro está sendo diplomático. Você sabe que ele está mais para o lado dos conservadores, mas ele não dispensa a diplomacia. Então, uma hora ele dá o cargo de primeiro-ministro para um liberal, outra hora ele dá para um conservador, para acabar com a briga, para eles ficarem em paz. E é por isso, agora eu amarro com o que eu te falei lá no início dessa aula. É por isso que você deve se frustrar um pouco. Giane, então eles são farinha do mesmo saco, mas eles queriam é poder. Eles queriam é puxar saco, tá do lado do Dom Pedro, achando que mandam em alguma coisa. Pois é, porque só esse carguinho que não mandava em nada de primeiro-ministro satisfez tanto os conservadores quanto os liberais. Tudo farinha do mesmo saco, tudo interessado talvez em apenas poder, status, vaidade, né, galera? Tudo vaidade. E externamente, Giane, como estão as coisas? Externamente a conversa é outra. Se internamente Dom Pedro conseguiu estabilizar, pacificar, conciliar, externamente não tá assim. Já te adianto isso logo de cara. Dom Pedro vai enfrentar problemas na política externa. Dentro tá em paz, fora eu tenho conflitos. Vamos lá? Basicamente 2 conflitos. Eu começo com o conflito com a Inglaterra. O que, Giane? Conflito com a Inglaterra? Dom Pedro tá querendo botar pano quente dentro do Brasil e vai comprar briga com a Inglaterra? Pois é, pode acreditar. Quem te viu, quem te vê, hein, Dom Pedrinho? É exatamente isso que eu tô te falando. A questão Christie nada mais é que um incidente diplomático envolvendo Dom Pedro, envolvendo o Brasil com a Inglaterra. O nome questão Christie se deve ao nome do embaixador inglês, Sr. William Christie. É o diplomata que está no Brasil representando os interesses da Inglaterra, né? O que faz um embaixador. Giane, que incidente foi esse? Na verdade, foi mais de um. Deveria estar aqui, incidentes diplomáticos. O primeiro incidente envolveu um navio inglês chegando com mercadorias no Brasil, naufragou. E toda a carga nesse navio foi saqueada. Como muitas cenas que você deve saber que ainda acontecem no Brasil, um caminhão tomba numa viagem, o que acontece com a carga dele? Todo mundo leva um pouquinho. Pois é, brasileiro é brasileiro desde sempre, né? Que vergonha. A carga desse navio naufragado, e foi um naufrágio mesmo, acidental, viu, galera? Nada proposital, nenhum crime, não. Naufrágio, acidente, e ele estava carregado, a população pegou toda a carga. Segundo probleminha, alguns ingleses, estando no Rio de Janeiro, marinheiros ingleses, né? Chega com mercadoria nos seus navios, até que essa mercadoria é descarregada e tudo é organizado, eles ficam no Rio de Janeiro alguns dias até retornarem para a Inglaterra, né? Vamos pensar nessa logística aí. Estando no Rio de Janeiro, esses marinheiros ingleses foram presos pela polícia local do Rio de Janeiro. Motivos para a prisão desses carinhas no Rio de Janeiro. Eles não estariam comportadinhos, a verdade é essa. Alguns autores vão dizer que eles estavam fazendo arruaça pelas ruas do Rio de Janeiro. Outros livros que trazem um pouco mais de detalhe vão dizer que eles foram barrados pela polícia para serem, né, vistoriados, enfim, e eles se recusaram a se submeter à autoridade desses policiais e não se deixaram ser vistoriados. E aí eles foram presos, né, considerados desobedientes pela polícia do Rio de Janeiro e foram levados presos. Agora vai entrar o então embaixador inglês, Sr. William Christie. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: esse navio nosso que naufragou e a carga foi roubada, nós queremos indenização.
Os brasileiros nos roubaram a nossa carga, nós queremos ser indenizados. E também queremos um pedido de desculpas pela forma como vocês trataram os nossos ingleses, os nossos marinheiros. Eles não respondem às leis brasileiras, basicamente isso que o cara tá falando, né? Eles são ingleses, então nós queremos que vocês peçam desculpas. O Dom Pedro falou, não vou nem me comprometer em indenizar essa carga saqueada, não tem nada com isso, e eu também não vou pedir desculpas. E aí a Inglaterra, que tem o controle dos mares, porque ela é a rainha dos mares, acabou capturando alguns navios brasileiros e prendendo em retaliação a essa desobediência do Dom Pedro. Pausa. Eu preciso fazer um parêntese aqui para te contar uma coisa importante. Jane, por que o William Christie está criando pouco caso, está fazendo uma tempestade num copo d'água? Veja, é um navio acidentalmente naufragado e são ingleses que não estavam rezando que foram presos. Por que esse cara tá fazendo tamanho desse problema aí, tá aumentando tanto? Aqui que eu preciso te falar. Historiadores vão dizer que a relação com a Inglaterra não tá das melhores. A Inglaterra não tá muito a nossa best friends forever, porque ela tá pressionando para nossa escravidão acabar e o Dom Pedro tá cozinhando a Inglaterra no banho-maria. Tá demorando, sabe? Tá levando ela ali devagar, empurrando com a barriga. E a Inglaterra pressiona pelo abolicionismo, mas o Brasil tá enrolando. Então, por conta dessa questão do abolicionismo que o Brasil não faz e que a Inglaterra quer que faça, a gente conversa isso na outra aula, os motivos ingleses para ela pressionar pelo abolicionismo. Por enquanto, vamos ficar só nisso aqui. A Inglaterra está pressionando e o Brasil não está querendo. Isso já estava fazendo a Inglaterra ficar meio por aqui. Por isso, o William Christie, que já estava querendo brigar com o Brasil, percebe? O William Christie representa a Inglaterra. Então, ele está querendo ter um motivo para brigar com o Brasil. Para falar, Brasil, dá um jeito com relação à escravidão. Aí, ele se aproveitou do naufrágio desse navio e da prisão desses ingleses. Entendeu? Tem mais coisa nessa história, né? O cara não explodiu do nada, já tem um negócio acontecendo antes disso. Percebeu? Solução da questão Cristiane. O Dom Pedro não dá o braço a torcer, a Inglaterra também, o narizinho empinado, também não vai querer voltar atrás, vai continuar pedindo indenização e desculpas. O Dom Pedro vai pedir a interferência de uma pessoa neutra na história. O rei da Bélgica foi convidado a dar a sua opinião sobre esses incidentes para o Brasil. Dom Pedro chamou o rei e falou, olha, aconteceu isso, isso e isso, a Inglaterra está falando que eu tenho que pedir desculpa, ainda tenho que pagar muita coisa para ela, eu não acho que eu tenho que fazer isso, e aí, qual que é a sua opinião? O rei da Bélgica analisou e a sua sincera opinião foi de que o Brasil estava certo, que o Brasil não deveria pedir desculpas. Sendo assim, Dom Pedro criou mais coragem ainda, rompeu relações com a Inglaterra. Olha isso, galera. Vocês sabem quem é a Inglaterra nesse contexto. A Inglaterra é topzera, manda produtos para o Brasil precisa dos produtos da Inglaterra, o Brasil exporta para a Inglaterra também, produtos primários, e de repente o Brasil rompeu. Dom Pedro está muito irritado com essa história para chegar nesse ponto, concorda comigo? Mas é isso mesmo que eu estou te contando. Dom Pedro peitou a Inglaterra e rompeu, não vou te pedir desculpas. 3 anos depois, quer dizer, 3, 4, né? 1861, em 1865, a Inglaterra reatou, ela pediu desculpas, foi intransigente demais, realmente você estava certo, Brasil, desculpa, e aí eles voltaram às boas. Assim se resolveu a questão Christie. E por fim, agora é o último tópico dessa aula, envolvendo política externa e envolvendo toda a política do Segundo Reinado, a questão platina, que eu já vou te adiantar, essa questão platina
é relacionada ou vai gerar a Guerra do Paraguai. Então vem comigo até os minutos finais dessa aula, porque Guerra do Paraguai é muito, muito, muito importante para a história do Brasil, com certeza, mas principalmente para o Segundo Reinado. Você só entende por que o Segundo Reinado acabou se você voltar aqui, ó, em Guerra do Paraguai. Então vamos comigo? Antes da gente partir para o motivo da briga na Guerra do Paraguai, vamos entender problemas anteriores à guerra. Que a Guerra do Paraguai foi a mais violenta, a maior guerra nesse contexto de Brasil e Império, né? Muito violenta mesmo, matou muita gente, durou muito tempo, empobreceu os envolvidos, gastou dinheiro, e então ela não explodiria sendo uma guerra desse tamanho, né? Desse alcance, ela não explodiria do nada, por um motivozinho qualquer, concorda comigo? Então tem coisas antes. Vamos lá? Vamos entender? Tudo começa com a questão platina. E quando eu falo da questão platina, platina vem de prata. Esse prata é o nome de um rio, na verdade de uma bacia hidrográfica composta por inúmeros rios que cortam países diferentes: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses 4 países têm rios que fazem parte dessa bacia platina. Então, rio que nasce no Brasil, mas faz parte da bacia. Rio que nasce no Paraguai, mas corta a Argentina. Enfim, é isso. Eu tenho, em primeiro lugar, então, uma disputa por controle desses rios. Óbvio, vou chover no molhado, mas isso é muito óbvio. Geografia te explica isso melhor. Rio é importante para um país, né, galera? É mais que para a agricultura daquele país. É navegação, é saída para o mar, ok? Através de um rio, eu posso escoar minhas mercadorias. Eu posso chegar ao oceano e do oceano eu encaminhar para outro continente. Então, ter controle sobre rios é muito, muito, muito importante para um país. Aí veja que questão delicada. Eu tenho um conjunto de rios, um mesmo rio que corta 2 países. Quem vai controlar esse rio? Te mostro um mapa daqui a pouco, tá? Mas presta atenção nisso aqui. Um mesmo rio está sob 2 países, está passando em 2 países. Essa bacia, esse conjunto de rios, quem tem mais poder sobre ela? Quem controla essa bacia? É do interesse dos 4 países controlar esses rios. Vem comigo no mapa. O que você está vendo de azulzinho aqui seria a bacia do prata, a bacia platina. Aqui num zoom, você vê alguns, tem mais, viu galera? Tem muitos outros rios que pertencem à bacia do prata. Aqui são os principais, só para você sentir o drama dessa bacia. Aqui, nascendo em território brasileiro, eu tenho o rio Paraguai, olha isso, brasileiro aqui, hein? Paraguai, que vai cortar o Paraguai ao meio e vai desaguar aqui no rio Paraná, que é outro rio que nasce aqui no Brasil, vem, corta o Paraguai também, entra em território argentino, passa aqui pela Argentina e vai desembocar cá embaixo no Uruguai. Eu tenho o rio Uruguai ali na divisa com o Brasil, que vai fazer o contorno do Uruguai, desculpa, tô falhando, desculpa. Nasce no Brasil também o rio Uruguai, contorna lá um pouquinho do Brasil, passa na divisa com a Argentina e vem aqui embaixo para o Uruguai. 3 rios, apenas 3, tem mais, mas nesses 3 você sentiu o drama. Paraguai, Rio Paraná e Rio Uruguai. São rios que cortam mais de um país. Então tem 4 países de olho nesses rios. Eu quero que você perceba ainda nesse rio a posição do Paraguai. O Paraguai não tem saída para o mar, galera. Brasil tem, Uruguai tem, Argentina tem. Paraguai não tem. Então, o único meio que ele tem para escoar as suas mercadorias é pegar aqui o rio Paraguai, depois continuar aqui no rio Paraná para chegar aqui embaixo no Oceano Atlântico, galera.
Percebam como o Paraguai está interessado e está de olho nesses rios. Segundo motivo, as fronteiras estão em definição. Não só o controle dos rios está sendo disputado, mas terras. É isso mesmo. Todos esses 4 países acabaram de nascer como nação, como país, como estado. E você se lembra desses 3 conceitos? País, limites. Estado, administração, governo. Nação, cultura, pertencimento. Esses 4 países acabaram de se formar como estado, como país, como nação. Não está tudo muito definido ainda. Veja bem, nós estamos em 1860 e alguma coisa. Brasil tem 40 anos que nasceu. A Argentina tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é tudo da mesma época. Eles têm meio século de vida. Acabaram de nascer. Então eles ainda estão construindo o seu território de país, as suas fronteiras. Claro que tem um de olho no outro. É claro que o Paraguai está de olho num pedacinho do Brasil para pegar o rio para ele, para pegar a terra para ele. É claro que o Uruguai está de olho, é óbvio. Fronteiras ainda estão em definição e podem sofrer alterações. E por fim, ainda tem conflito político. No meio de conflito hidrográfico, de conflito geopolítico, né, de fronteiras, eu tenho conflito político mesmo. Como assim, Jeane? O Brasil interferiu diretamente na política do Uruguai. Dom Pedro entrou lá e fez o negócio, saiu e foi embora. É isso. O presidente uruguaio, que acabou de ser eleito, o Uruguai é uma república, tá? Só o Brasil é império. O presidente uruguaio tinha acabado de ser eleito, mas esse presidente não era brother do Brasil, não dava moral para os charqueiros do Sul. O antigo presidente, que tinha acabado de sair, era moralzudo, dava moral para os charqueiros. Tem muito charqueiro brasileiro que tem fazenda no Uruguai, muito fazendeiro. Tem terra no Uruguai, mas é brasileiro. Então esse presidente uruguai dava moral, sabe, para eles. Esse novo presidente começou a tretar com esses charqueiros, com esses fazendeiros que são brasileiros. O que é que o Dom Pedro fez? Intrometeu no Uruguai assim, gente. Olha o Dom Pedrinho. Fica parecendo que ele é um banana, que ele é um coitado. Não é não. Olha aqui o Dom Pedrinho chegando lá e destituindo o presidente uruguaio. Aí o Paraguai já botou o alerta dele, né? Já ligou a luz amarela dele. Peraí. O Brasil tá interferindo no Uruguai? Para eles querem se meter aqui na minha política não custa. Tô de olho no Brasil. E inclusive não curti esse negócio que ele fez com o Uruguai, não. Ele ficou a favor do Uruguai. Mas o cara do Uruguai foi destituído. O Uruguai perdeu. O Brasil foi mais forte. Mas o Paraguai já falou, epa, não curti isso não. Que Dom Pedro intrometido, né? Pois é. 3 motivos eu já te dei. Disputa pelos rios, importantes para os 4 países, fronteiras em definição para os 4 países e ainda tem conflito político entre Brasil e Uruguai, que o Paraguai já ficou de olho, que a Argentina também está de olho, que está ali do lado, é vizinha. Pois é. Isso vai gerar uma briga. A Guerra do Paraguai está inserida nesse contexto que eu desenhei para você aqui. Já tem um clima tenso entre esses países, entenda isso. Já existe um clima tenso entre Brasil, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina. E aí eu tenho mais algumas coisas para te contar. Lá no Paraguai, nesse contexto aqui, 1864 a 1870, um presidente subiu ao poder, né, foi eleito, o senhor Solano Lopes. E o senhor Solano Lopes chega com um discurso de fazer o Paraguai crescer, fazer o Paraguai se industrializar, fazer o Paraguai exportar suas mercadorias. Sim, Solano Lopes chegou com um discurso de crescimento, de expansionismo e de muito nacionalismo. E começou a dar resultados. O Paraguai experimentou um período de crescimento, um bom período, né? Os números começaram a melhorar, começaram a ver os resultados positivos da política dele. E aí, junta tudo que eu te falei.
O Paraguai está de olho no Brasil pelo que ele fez com o Uruguai. De repente, o Paraguai também começa a chamar a atenção dos três países porque ele está começando a crescer, né? Já vai rolar uma rivalidade do lado de cá. Paraguai está crescendo. Paraguai daqui a pouco vai querer mandar na gente tudo. Vai ser a potência aqui da América. Rivalidades normais de países que estão em desenvolvimento. Aí tem uma possibilidade que eu vou esmiuçar isso melhor com você daqui a pouco. Existe a possibilidade, ou discutiu-se, na verdade, a possibilidade da Inglaterra ter manipulado Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Por quê? O Paraguai não está começando a se industrializar? O Paraguai não está afim de produzir mercadorias e exportar? O Paraguai não está afim de crescer? E se o Paraguai conseguir esse crescimento e significar uma ameaça para a Inglaterra? E aí? E se a Inglaterra não estiver vendo esse presidente com bons olhos? E se foi a Inglaterra que foi lá e, no Brasil, você vai deixar o Paraguai crescer, mas na verdade é ela que está incomodada com o crescimento do Paraguai? E se? Por muito tempo na historiografia discutiu-se isso, mas muito recentemente a possibilidade é outra, a proposta é outra. Vou falar disso daqui a pouco, tá? Ao final, já vou esmiuçar melhor isso aqui, mas deixa eu já te contar o resultado dessa briga, que não é difícil de entender, né, gente? Não é difícil de imaginar. 3-1, perdeu o Paraguai, derrota humilhante para o Paraguai. Galera, morreu muita gente, muito Paraguai. A população masculina do Paraguai foi quase que inteiramente dizimada, muito, muito mesmo. E o Paraguai teve que ressurgir das cinzas, porque ele foi destruído. O Brasil também gastou muito dinheiro, achou que a guerra ia ser rapidinho, gastou muito tempo, não foi rapidinha. A Argentina também gastou dinheiro, gastou vidas, Uruguai, enfim. Eu vou te mostrar agora algumas imagens, veja bem. Aqui a bacia platina de novo, né? Aqui o Paraguai nascendo lá no Brasil, o mesmo rio que eu te mostrei no outro mapa. Aqui o rio Paraná, passando aqui, né, embaixo do Paraguai, atravessando a Argentina, desaguando aqui no Paraná, só não apareceu o rio Uruguai aqui. Agora veja que esse mapa está falando especificamente da guerra. Máxima extensão do controle paraguaio. Então isso que está pontilhadinho de vermelho ou laranjinha é até onde o Paraguai conseguiu ir. O que você vê de setinha é o avanço das tropas paraguaias. A área listradinha de verde, a área litigiosa entre Argentina e Paraguai. Litigiosa no sentido de combate, né? Mas também no sentido de ser interesse. O Paraguai poderia estar de olho nesse pedaço para aumentar seu território. A área litigiosa entre Brasil e Paraguai. Lugar de batalha, também de possível interesse do Paraguai. Se o Paraguai tivesse vencido, possivelmente ele anexaria essa região aqui. E aqui de pontilhadinho de preto, atuais fronteiras entre os países. Então, Paraguai aqui, Uruguai aqui, Brasil aqui. Sobre a participação inglesa, eu coloquei aqui. Sobre a participação inglesa, por muito tempo se discutiu, se confirmou a presença inglesa. Essa charge expressa muito bem, o Paraguai aqui sozinho e esse mocinho representando o Solano Lopes, né, ou um paraguaio dizendo isso é covardia, 3-1. Seria Brasil, Uruguai e Paraguai. E teria uma mulher, que seria a rainha inglesa, sentada no trono, né, numa cadeira, falando 3? Você acha que são 3? Na verdade, são 4. A Inglaterra não teria mandado tropas, mas teria financiado e incentivado, né? Essa é a primeira possibilidade historiográfica sobre a Guerra do Paraguai, mas como eu disse, já não é mais tão aceita. Vou voltar para a gente conversar sobre a participação dos escravos, porque isso aqui é importante, já caiu inclusive no Enem. Primeiro veja a charge
que os paraguaios divulgavam entre si. Veja bem, 3 macacos, o Imperador, Tamandaré e Polidoro, no jornal El Centinela de 1867. Então, é um jornal paraguaio que está desenhando o Dom Pedro e 2 dos seus oficiais, 2 dos seus comandantes, como se fossem macacos. Veja o que está aqui embaixo. Na época da guerra, no Paraguai, o negro era, antes de tudo, o inimigo. O exército brasileiro era o exército macacuno e seus líderes, segundo a propaganda lopista, macacos que pretendiam escravizar o povo paraguaio, conduzindo-os da liberdade à escravidão. Vamos analisar isso aqui. Primeiro, o Brasil tem escravidão, Paraguai não mais. O Brasil manda muito escravo negro para guerrear na Guerra do Paraguai. Por isso que está dizendo ali que o negro é o inimigo. O exército brasileiro é formado por negros. E aí eles estão representando o próprio imperador como um macaco, como um negro. Tá, tudo bem, tem até uma pitadinha de preconceito aí, mas nós não vamos conversar sobre isso agora. Aqui é como os paraguaios estão vendo o Brasil, como um exército de negros, como Dom Pedro sendo um macaco que pretende escravizar, porque eles não têm escravidão mais. Escravizar o Paraguai, conduzindo-os da liberdade à escravidão. E tem escravo mesmo, Jeane, no exército brasileiro? Tem. Primeiro, claro que o governo convocou homens, né? Branco, fazendeiro, filho de fazendeiro, bora lá. Tá todo mundo convocado, a guerra tá durando, a guerra precisa de gente, a guerra tá durando mais do que a gente imaginou. Só que muitos patrões, muitos fazendeiros, alforriavam os seus escravos para que os escravos fossem no lugar deles. Então ele não quer ir lutar, safado, né? Ele não quer mandar o filho para a guerra, aí ele manda um escravo no lugar do filho. Então tem negro lá na guerra? Tem. Mas num segundo momento, o próprio governo começou a prometer liberdade para os escravos que fossem como voluntários da pátria. Esse era o nome. Voluntários da pátria que fossem para a Guerra do Paraguai, se sobrevivessem, quando voltassem, seriam livres, não seriam mais escravos. É isso mesmo. Aí que vem o detalhe aqui, ó. Esses escravos vão, lutam, por isso que é o exército de negros, né, que os paraguaios estavam vendo, mas esses negros que estão indo acabam entrando num dilema que caiu nessa charge numa questão do Enem. Veja bem, de volta do Paraguai, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Então veja, esse escravo, agora é um ex-escravo, foi para a guerra, lutou lá, mas quando ele volta para o Brasil, ele fala, peraí, minha mãe está sendo escravizada, está sendo maltratada, está sofrendo chibatadas. Olha o dilema que esse soldado está enfrentando. Eu defendi o meu país, mas o meu país bate na minha mãe. Sim, esse era o drama, o dilema desses voluntários da pátria. Olha o que o dono André Amaral conta pra gente sobre a Guerra do Paraguai. A compra de substitutos, ou seja, a compra de escravos para lutarem em nome de seus proprietários, tornou-se prática corrente. Sociedades patrióticas, conventos e o governo encarregavam-se, além disso, da compra de escravos para lutarem na guerra. O império prometia alforria para os que se apresentassem para a guerra, fazendo vista grossa para os fugidos. O próprio imperador deu o exemplo, libertando todos os escravos das fazendas nacionais para lutarem na guerra. Em dezembro de 66, o imperador escrevia ao seu ministro de guerra: forças e mais forças a Caxias, apresse a medida de compras de escravos e todos os que possam aumentar o nosso exército. Pois é,
A guerra estava durando, o Brasil achou que ia ser rapidinho e não foi. Então eu tô precisando de gente, tô precisando de gente, manda escravo. Manda escravo, mais escravo, mais escravo. Alforria todo mundo, mas manda escravo, manda reforço. E agora sim, para finalizar mesmo, a gente discute definitivamente se a Inglaterra participou ou não participou. Dentro da historiografia, conforme eu disse, a partir de 1970, difundiu-se o paradigma de que a Guerra do Paraguai foi resultado de uma política imperialista que teria na Inglaterra sua principal interface. Desse modo, o interesse inglês seria o de aniquilar o modelo potencialmente industrializante e independente do Paraguai. Olha o motivo. Por que a Inglaterra quer a guerra? Porque ela quer aniquilar a indústria que está nascendo no Paraguai, comandado pela família Lopes, já que este poderia servir de mau exemplo para os demais países da região. Quem defendeu essa possibilidade que está de negrito foi o senhor José Chiavenato, além de Leon Pommer, mas o mais famoso, o mais estudado é esse José Chiavenato, que foi entrevistado pela Folha em 2007. E ele confirma. Quem era o Paraguai? Era um vilão? Perguntou a Folha. Era praticamente o único estado livre da influência inglesa no Cone Sul. O Brasil, a Argentina muito mais, não tomavam nenhuma medida importante sem a anuência da Inglaterra, sem a aprovação da Inglaterra. Então, eles não poderiam ter ido à guerra se a Inglaterra não tivesse feito os espetaculares empréstimos que a financiaram. O Paraguai era livre desse esquema. Por ser um país insular, não era tão fácil, inclusive geograficamente, interferir no Paraguai quanto no Brasil. O Paraguai não tem saída para o mar, lembra? E de onde que a Inglaterra vem? A Inglaterra é a rainha dos mares. Por que ela chega fácil no Brasil, na Argentina e no Paraguai? Desculpa, e no Uruguai. Porque eles têm litoral. O Paraguai não, é só por terra. Por isso que ele está chamando o Paraguai de um país insular, né? Em determinado momento, o Paraguai criou um desequilíbrio de poder que, com outras razões, o Paraguai não é inocente, gerou a guerra. Ele está dizendo o seguinte: a Inglaterra tem culpa, a Inglaterra financiou, ela não quer ver o Paraguai desenvolver. E o Paraguai está longe da manipulação dela. Por outro lado, o Paraguai também não é bobo. O Paraguai causou essa guerra, e foi mesmo, gente. Quem invadiu o Brasil primeiro foi o Paraguai. Quem começou a guerra foi o Paraguai. De olho nos rios do Brasil. O Paraguai tem culpa. Só que Brasil, Argentina e Uruguai foram manipulados, incentivados e financiados pela Inglaterra. Então, resumindo, o Chiavenato é isso. Mas veja bem, primeira explicação historiográfica já é considerada ultrapassada. O Chiavenato não é considerado hoje o melhor historiador para explicar a Guerra do Paraguai. Eu te dei a visão dele, te mostrei como ele vê, mas agora eu quero te mostrar a versão mais recente da historiografia. É do senhor Doratiotto, que está escrevendo em 2002. A Guerra do Paraguai foi fruto das contradições platinas daquela região, tendo como razão última a consolidação dos estados nacionais na região. O que eu falei para vocês, são países que acabaram de nascer. Eles já têm motivos para brigar entre si, porque eles estão se consolidando. A guerra era uma das opções possíveis, que acabou por se concretizar, uma vez que interessava a todos os estados envolvidos. Aí ele vai dizer, para Solano Lopes, ou seja, para o Paraguai, era a oportunidade de colocar o seu país como potência regional e ter acesso ao mar pelo porto de Montevidéu. Para Bartolomé Mitre, na Argentina, era a forma de consolidar o Estado centralizado argentino. Para o Império Brasileiro, a guerra contra o Paraguai não era esperada nem desejada, mas iniciada, pensou-se que a vitória brasileira seria rápida e poria fim ao litígio fronteiriço entre os dois países e às ameaças à livre navegação e permitiria depor Solano Lopes. Me permita traduzir, que eu gosto de insistir.
O Doratioto, que tá mais famosinho, mais aceito na historiografia, galera, presta atenção nisso aqui, que isso tem caído em vestibular, ok? Doratioto tá com a moral. Doratioto tá dizendo o seguinte: não tem Inglaterra na parada, não tem. Não precisava da influência, da manipulação inglesa. Cada um dos 4 países tem motivos de sobra para querer brigar um com o outro. Aí ele dá os motivos. O Paraguai quer ser potência, quer saída para o mar, quer território, então ele vai sair invadindo para pegar rio dos outros. A Argentina quer se mostrar um país que nasceu, que se consolidou. O Brasil não estava esperando, mas já que ele entrou, vai ser rapidinho. A gente tira o Solano Lopes de lá, que está acabando com o Paraguai, na verdade está fazendo o Paraguai crescer. A gente tira o Solano Lopes e rapidinho eles param com essa encheção de saco, com a navegação dos nossos rios e tá tudo certo. Todo mundo está interessado, não precisa da Inglaterra. É isso que o Doratioto está defendendo. Já tem motivo de sobra. Não precisa da Inglaterra manipular ninguém. Eu quero que você conheça os 2 lados, por isso eu gastei um tempinho te contando do Chiavenato, te contando que a princípio achou-se que a Inglaterra tinha participado, mas eu quero que você saiba o que tem de mais atual e de mais aceito agora. Não tem participação inglesa para o Doratioto, ok? É isso. Você percebeu que internamente Dom Pedro consegue uma estabilidade, uma pax imperial, externamente não vai ser bem assim, né? E ainda tem muita coisa de economia e motivos para a crise do segundo reinado que a gente vai ver em outras videoaulas. Até lá!